Cumprimento a todos nesta noite com o glorioso Shalom, a paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nesta noite, porque muitos disseram que tinha acabado, né? Muitos disseram que para mim que tinha acabado e que não ia mais conseguir. Muitos pensavam que eu iria até morrer. Os vizinhos, pessoas que a gente conhece. Mas eu quero dizer para você nesta noite que a última palavra vem de Deus. A última palavra não é a minha, com as minhas escolhas, não é a minha, achando que não quero mais. Se você é separado por Deus, a última palavra vai ser dele. Eu achava que não queria mais, que não dava mais, e resolvi um dia sair da presença do Senhor, sair da casa do Senhor. E não foi da maneira que eu havia pensado. Eu vou contar um pequeno pedaço, né? Se eu for contar tudo, vai ser muito demorado. Mas eu gostaria que os irmãos se assentassem, ficassem à vontade. Deixa aí. Tudo começa na vida da gente com um pensamento, com um sentimento, uma vontade diferente. Você está na casa do Senhor, você está cheio da presença de Deus, você tem o costume de subir os montes, de orar pela madrugada, de evangelizar. De repente essas coisas vão sumindo da sua vida, de repente essas coisas não te fazem mais falta e você não percebe. Você não percebe essas coisas. Porque você está lutando não só contra o seu espírito, você está lutando contra o mundo que está te perseguindo tão de perto, com as suas ilusões, com suas vantagens. Poxa, eu estou aqui na igreja, na casa do Senhor, pô, mas lá fora está melhor, lá fora está acontecendo isso, lá está acontecendo aquilo. Então o mundo te oferece aquelas vantagens, muitas coisas, e aquilo vai te seduzindo. E você também vai lutando, você começa a lutar contra as forças espirituais da maldade, contra Satanás e seus anjos, seus demônios. Porque eles começam a perceber em você essas brechas, eles começam a perceber em você, opa, peraí, ela está diferente agora, ele está diferente. Poxa, eu não vejo mais ele no monte, não vejo mais ela acordar de madrugada e orar. Poxa, eu não vejo mais ela ir à igreja, os irmãos estão chamando, estão convidando, estão visitando. Então ele começa a atacar. Porque antes ele atacava e não conseguia nada. Porque você estava firme nos pés do Senhor. Você estava no monte, você estava jejuando, você estava orando, você estava na casa do Senhor, ouvindo a voz do seu pastor. E agora você está fugindo disso tudo. Então eles começam a lançar dardos inflamáveis que acabam te penetrando. O seu escudo da fé cai. Você não tem mais a couraça da justiça contigo. O capacete da salvação você já não usa mais. E muito menos a espada do Espírito. Então Satanás começa a te rodear bem de perto. E o Espírito Santo, ele não nos abandona. Mas como ele é santo, e você começa a pecar, ele não tem comunhão com o pecado, ele se afasta de você. Ou você se afasta dele, melhor dizendo. E os demônios vendo a casa limpinha, toda perfumada que o Espírito Santo de Deus deixou, ele chama ali mais 7 piores do que ele para fazer uma grande festa na sua vida. E quando você não acaba assim, dessa forma, você acaba lá no cemitério. A verdade é essa. Não é porque você é mais bonito ou mais rico, mais forte ou mais fraco.
é para todo mundo. Se você se afastar de Deus um pouquinho só, se você achar que em algum momento da sua vida você não precisa mais do Senhor Jesus, você pode ter certeza que Ele vai ser o seu dono, Ele vai passar a ser o seu dono, Ele vai colocar você numa corrente no seu pescoço e vai começar a te levar para caminhos que você não queria ir, nem imaginava que queria. Porque você vai ser agora escravo do pecado, escravo de Satanás. Eu fui convidado para ir num churrasco de formatura de terceiro ano lá do Walter Frank. Aí o pessoal fazendo um churrasco, eu fui para lá ajudar o pessoal. Aí nós ajudamos, fizemos o que tinha de fazer. No finalzinho o pessoal já não queria mais churrasco, aí tinha sobrado uma cerveja lá. Nem tinha bebido muito, nem bebemos muito, porque a cerveja era Itaipava, a gente não gostava de Itaipava. Mas aí começamos a pular na piscina, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulos. Pular à vontade. Eu houve um momento daqueles saltos que eu escorreguei na hora de pular. E caí de mau jeito. E bati a cabeça, aconteceu um traumatismo craniano na hora. Começou a vazar sangue de hora. Direto. E ali foi muito difícil para mim, porque eu nunca tinha acontecido comigo essas coisas dessa forma. Eu nunca achei que ia acontecer comigo. Aí eu falei, eu vou ficar em pé agora e vou, sei lá, vou fazer um curativo na cabeça para melhorar. E eu tentei ficar em pé, não tinha força mais nas pernas. Aí tentei levantar o braço para tentar segurar nas bordas da piscina. Não tinha força nos braços também. Eu fui igual uma pedra pro fundo da piscina. E só vi o sangue saindo, aquele jato de sangue na minha frente. E ali eu falei, agora acabou. Falei, agora acabou, agora não tem jeito. Aí, como eu já havia por muitos anos aprendido a nadar, mergulhar, essas coisas, salvei até bastante gente dentro desse rio que estava morrendo afogado. Então eu na hora eu me lembrei de ficar tranquilo e fechar a respiração. Então eu fiquei bastante tempo ali no fundo daquela piscina ali, com a respiração fechada, esperando socorro. Ali eu escutava as pessoas falando, as pessoas embriagadas do lado de fora, as meninas conversando. Aí eu escutei a voz de uma menina: poxa, cadê o Daniel? Acho que o Daniel está se afogando. Mentira, não sei. Aí quando viram sangue na piscina e pularam. Aí dois rapazes tentaram me tirar, não conseguiram. Era bem pesado. Aí entrou mais um, aí conseguiu. Aí chamaram o SAMU. Eu fiquei todo o tempo acordado, vendo tudo. Só que eu não sentia mais o meu corpo. Eu fiquei tetraplégico. O pescoço para baixo não movimentava mais nada. Eu só ouvia e enxergava ali e falava, só isso. Não movimentava mais nada, nem a cabeça movimentava. Aí eles me colocaram um colete e fui direto para o hospital, nem na UPA passou. Aí no hospital foi uma grande agonia para mim, porque eu tinha que esperar uma noite numa maca estreita. Aí meus familiares brigaram, conseguiram me colocar numa outra maca mais larga um pouquinho, mas mesmo assim meus braços não conseguiam ficar totalmente dentro da maca. E eu fiquei ali aquela noite inteira ali sentindo muitas dores, pois eu não conseguia mexer meu corpo. E de manhã me levaram para fazer uma ressonância magnética, tomografia, um montão de coisa. Aí me mandaram para o CTI e depois prepararam, né? Depois de 2 dias prepararam a cirurgia. Aí me apagaram com anestesia e eu voltei para o CTI. E no CTI eu ouvi o médico dizer, porque em nenhum momento eu fiquei dormindo. Só quando me deram anestesia mesmo na minha cirurgia que eu apaguei. O resto do tempo eu fiquei acordado, bem lúcido. Então o que aconteceu?
Eu escutei o médico dizendo, olha, ele morreu 2 vezes. Por 2 vezes ele morreu na mesa de cirurgia. Parou a respiração, aí tivemos que cortar, eles me operaram por aqui, cortaram aqui, operaram um osso lá atrás, a C5, a coluna vertebral, a 5ª vértebra. Tinha rompido, aí colocaram placa de titânio, parafusaram. Então o que acontece? Por 2 vezes eu havia morrido na mesa de cirurgia. E eu nunca esperava que ia acontecer isso comigo, nunca. Eu nadava, eu fui da Força Aérea, eu ia para o Rio e saltava de aeronáutica lá na Pedra da Gávea, eu só saltava de asa delta na Pedra da Gávea, a gente ia fazer um salto de avião também lá no Aeroclube da Barra. Então eu nunca tive medo de coisas perigosas. Mas não esperava que na piscina, né, ia acontecer isso comigo. Então, eu fiquei ali no CTI, tiveram que me entubar, colocar tubos, sondas, vários aparelhos, para que eles pudessem me manter vivo. E ali, por 5 dias, eu não consegui dormir, não consegui fechar os olhos. Meus olhos só ficavam abertos, parece que estava colado em cima, a pálpebra do olho parece que estava colado e eu não conseguia fechar. Então, ali dentro do CTI, você não sabe se é dia ou noite também, porque as luzes não se apagam, e você não vê nada lá fora. E eu comecei a ficar meio que perder o raciocínio das coisas, comecei a ficar até meio que maluco lá dentro. Eu achava que as pessoas queriam me matar. Imagina você sem dormir 5 dias, sem beber água 5 dias, pedir água da maneira que dava para eu pedir, porque eu estava todo entubado, eles não me davam água. Aí eu comecei a pedir ao Senhor para tirar a minha vida. Eu já havia consertado com Ele lá na enfermaria. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu não aguento mais isso. Tira a minha vida, me leva para junto de Ti, eu não quero mais viver. Senhor, faça isso por mim, Senhor, que eu não aguento mais. E parecia que eu estava só. Parecia que minhas orações não estavam sendo ouvidas. E eu chorava, pedia. Essa presença gostosa que vocês sentiram do Espírito Santo e que eu sentia aqui, eu não sentia. Só quando eu consertei na enfermaria que eu sentia a presença do Espírito Santo de Deus bem forte na minha vida. Mas lá na hora, lá no CTI, parece que eu estava sozinho. Foi o momento mais difícil da minha vida. Aí eu queria morrer, queria que acontecesse alguma coisa, mas não queria sentir aquelas dores que eu sentia e nem a solidão que eu sentia, porque eles não permitiam visitas, apenas 30 minutos, e eu às vezes nem sabia que ele estava me visitando, porque eu já estava meio perturbado de tanto medicamento, de não poder dormir. E eu acho que eu fiz uma má escolha em ter deixado me seduzir pelo mundo, em ter saído da casa do Senhor. E creio que, não vou dizer que não sou conhecedor, que não era conhecedor da palavra de Deus, mas uma coisa eu quero dizer para você, que de repente a gente pensa que estamos bem perto e às vezes estamos tão longe, entendeu? Às vezes achamos que estamos na casa de Deus, que estamos bem perto dele e estamos bem distante dele, entendeu? Eu queria que você neste momento olhasse para a sua vida, para dentro de você, porque eu conheço pessoas que fizeram a mesma escolha que eu fiz em ter saído da casa do Senhor, mas não tiveram a mesma oportunidade que eu tive. O Senhor me abraçou com mão de ferro. O inimigo quis tirar minha vida de tudo quanto é forma, mas o Senhor não deixou. Eu não imaginava que eu voltaria aqui, que eu estaria aqui, nunca. Foi dia 14 de dezembro. Eu nunca pensei em estar aqui falando isso para vocês, porque para mim tinha acabado tudo. Uma vez o povo de Israel carregava a arca da aliança.
E isso para Israel era motivo de muito orgulho, porque ali estavam alguns utensílios que Deus tinha feito aliança com, em momentos que Deus tinha feito aliança com o povo. Então a arca era muito importante para Israel, mas eles, por desobediência, Deus permitiu que alguns inimigos fossem lá, poucos inimigos, e conseguissem roubar a arca do povo de Israel. E eles, naquela noite, se reuniram. O rei Davi ficou muito triste. E ele disse: e acabou-te. Foi-se embora a glória de Israel. Porque a presença de Deus não estava mais conosco. E às vezes, em momentos de nossas vidas, nós pensamos: e acabou. Foi embora a presença de Deus da minha vida. Porque você está sozinho, você clama. O pior momento da sua vida, momento que você está entre os dois caminhos, céu ou inferno, a vida e a morte. Não existe momento pior do que esse. Entendeu? E você quer estar do lado do Deus Todo-Poderoso e você não sente a presença dele. Você quer sentir a tranquilidade de estar na mão dele, mas você, por mais que você se esforce, você não consegue. É o que aconteceu comigo. Mas isso tudo era a aprovação de Deus na minha vida, lá naquele lugar. Pela minha desobediência, Deus estava me provando. E eu, depois de alguns dias, eu saí de lá. Saí de lá do CTI e fui para a enfermaria. Mas eu achei que já não tinha mais o conhecimento, achei que a palavra de Deus já não estava mais comigo, eu já não me lembrava mais de muitas coisas. Mas eu quero ler junto com vocês aqui em Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. Está escrito nas Santas Escrituras. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. 11, 12, 13 e 14. Deuteronômio capítulo 30, versículos 11, 12, 13 e 14. Nos diz assim a palavra de Deus: ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, nem está longe de ti, não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Quem lo tragará a nós e nos fará ouvir, para que cumpramos? Nem está do outro lado do mar, para dizeres: quem atravessará por nós o mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que nós compramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, está na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então, no momento de maior dificuldade, você se lembra que a palavra de Deus está escrita no teu coração, na tua mente, e você começa a lembrar aquilo tudo, começa a lembrar das promessas que Deus te fez, começa a lembrar de lindas pregações, você começa a lembrar de tantas coisas, e você começa a se encher, né? Você começa a se encher de alegria, e o Espírito Santo, que é a própria alegria, você começa a se encher dele, e você começa a sentir a presença dele de uma maneira tão forte, que é a enfermidade, que é aquela solidão, e você está no meio de tantas pessoas doentes, e você esquece aquilo tudo, porque você começa a lembrar que a palavra de Deus
ela não está no céu, ela não está do outro lado do mar, mas ela está na tua boca e no teu coração. Então você começa a anunciar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão no quarto. Você começa a anunciar a palavra de Deus para os enfermeiros. Você não se cala, você começa a ficar diferente. E você percebe que em nenhum momento você esteve sozinho. Você percebe que em todos os momentos ela estava dentro de você, pois o Verbo se fez carne e habitou dentro de nós. Jesus é a própria palavra, e a palavra estava no meu coração, e eu não estava achando ela. O sofrimento, a presença da morte era tão forte na minha vida, que eu não conseguia enxergar a palavra de Deus no meu coração. Quando as águas se acalmou, quando eu consegui respirar um pouco melhor, eu consegui ver, né, que em todos os momentos Jesus estava comigo, que eu não estava sozinho, que quando eu passei no fundo daquela piscina, Ele estava ali comigo, e quando eu fui naquela viatura do SAMU, Ele estava comigo, que lá no CTI Ele estava comigo, porque deu um traumatismo craniano e deu um coágulo no cérebro. E eu escutei os médicos falar: olha, vamos cuidar do traumatismo na cervical dele e vamos esquecer a cabeça dele, vamos entregar na mão de Deus. Se Deus quiser fazer alguma coisa, Deus vai fazer. Eu glorifico a Deus por Ele ter falado daquela forma, porque Deus fez. Eles me operaram, graças a Deus eu estou bem, me recuperando muito rápido. E eles esqueceram que a minha cabeça estava aberta e que tinha um coágulo no meu cérebro. E durante 13 dias eu fiquei cheio de sangue na cabeça, meu cabelo todo embolado com sangue. E eu pedi aos enfermeiros para cortar, para raspar minha cabeça, cortar, tirar aquelas bolas de sangue seca. 13 dias sem lavar a cabeça. Aí eles falaram: eu acho que já pode. Aí tinha um enfermeiro lá, falou: pode sim, vamos fazer. Aí eles tiraram e falaram comigo: olha, poxa, tem uma cicatriz aqui, pô, mas foi bem costurada, o ponto foi bem dado, entendeu? E está na forma de um J. E foi aonde que deu o traumatismo craniano, onde estava o coágulo. Ali fechou totalmente, colou e deu justamente um J no centro da minha cabeça. Eu creio que é o J de Jesus na minha cabeça, né? E glorifica a Deus, irmãos, porque eu não precisei abrir a cabeça, né, para tirar nenhum coágulo. Isso não tem me atrapalhado, não sinto dor de cabeça, não me atrapalha em nada. E creio que não tem mais nada na minha cabeça. E é que aquele médico foi usado por Deus, falando que se fizesse alguma coisa, Deus iria fazer, porque eles não tinham como fazer. Ou eles abriam a minha cabeça, ou eles mexiam na minha cervical. Então eu acho que eles escolheram a cervical ali, movidos por Deus, e deixou a parte mais difícil para Deus fazer. Irmãos, eu não vim pregar nesta noite, eu vim dizer para vocês que esse Jesus que está aqui nesta noite, Ele é poderoso, que Ele está contigo em todos os momentos da sua vida. Ele está contigo aqui dentro, quando você louva, quando você sente aqueles arrepios gostosos, quando você sente vontade de pular, Ele está contigo. Quando o grupo de louvor louva e você sente Ele dentro da tua alma e você chora, Ele está contigo, mas também Ele está contigo lá fora, nos momentos mais difíceis. Não deixa a solidão, não deixa a angústia, o medo tampar
a presença dele na sua vida. Não deixa que o mal seja uma nuvem, fazendo uma divisão entre você e ele. Ele está no seu coração, ele está na sua boca, ele está dentro de você. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei se na sua família, na sua casa tem alguém numa situação difícil. Se tiver, você leva esse Jesus dessa noite para essa pessoa, porque ele está na sua boca. É só você abrir e apresentar ele para essa pessoa. Eu gostaria de agradecer a esta igreja, ao pastor Mazinho, à pastora Denise e a todos que ali estiveram conosco, que estiveram orando por nós, que estiveram nos acompanhando. Várias igrejas se apresentou para orar. Eu agradeço a Deus e peço que continue orando. E peço também ao pastor que, numa outra oportunidade, ele venha me dar para poder eu voltar aqui para pregar a palavra de Deus, porque hoje eu vim falar daquilo que Deus fez na minha vida. Então eu agradeço a cada um de vocês e espero que sirva de alerta, né, porque é uma igreja jovem e o mundo está aí com portas abertas, com portas escancaradas para os jovens aí, né, querendo tirar ele da presença do Senhor. Só que a gente não sabe, né, se você vai ter a mesma chance, a mesma oportunidade que eu tive. Porque lá no cemitério existe centenas, milhares de pessoas, né, que a gente vê escrito, morreu com 16 anos, com 12, com 13, 14, 15, 17, 18. A morte, quando vem, ela não escolhe, né? Então, que você possa passar a sua juventude na presença do Senhor. Amém, igreja? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Eu gostaria de cantar uma canção para você, meu amigo. Posso cantar? Amém. Você prepara o pedestal para mim, por favor? Glória a Deus. Porque nós vemos que o nosso irmão é um milagre, né? Você pode ficar em pé no teu lugar? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Sempre quando eu ouço essa música, irmãos, eu me lembro do missionário Daniel. E eu agradeço a Deus. Porque o missionário Daniel, vou dizer pastor Daniel, porque quem é escolhido e acabou o fim de papo. Aleluias. Quando Deus escolhe, está escolhido. O homem pode falar que você não é capaz, que você não vai conseguir, mas Deus te escolheu. Glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema não que possa impedir as mãos de Jesus a lhe ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia
Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu quero fazer um convite nesta noite. Você gostaria de aceitar Jesus como Salvador da tua vida? Vem aqui na frente. Você que ouviu o testemunho desse homem e que quer aceitar Jesus para conduzir a tua vida nesta noite. Lá fora não tem nada, o diabo tem muitas coisas para te oferecer, mas algo destrutivo que venha te destruir. Vem aqui na frente. Você gostaria de se reconciliar com o Senhor? Vem aqui na frente. Ou você que precisa aceitar Jesus, de repente hoje é a sua última noite. Mas pastor, mas é verdade, de repente hoje é a sua última noite. Não deixa para amanhã não, vem aqui na frente. Você que precisa se reconciliar, pergunta às pessoas que estão do seu lado aí. Olha, você já aceitou Jesus? Vai lá na frente, vamos lá na frente. Pergunta aí, pergunta. Não deixa para amanhã não. O diabo quer te ceifar. Você quer se reconciliar. Pergunta quem está do teu lado aí, pergunta, olha, vamos lá na frente, vamos voltar para Jesus. Oh, aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Tem mais alguém? Mais alguém que precisa se reconciliar? Tem mais alguém? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, aleluia. O que parecia. Os pastores me ajudam. Sou de frente com eles. Aquilo que parecia minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o seu milagre. Usa-me, quero te dar ti. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aleluias. Pode aplaudir o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor.